Conferência Municipal de Educação de Brodowski. Um momento para se pensar e defender a educação. Tema de 2022: Inclusão, Equidade e Qualidade. Compromisso com o futuro da educação brasileira. Fique ligado nas datas e participe dos eventos que compõem a conferência. Olá, pessoal de Brodowski, tudo bem? Secretário da Educação, coordenadores, professores, alunos e toda a sociedade civil. Eu sou Maria do Carmo Coelho. Estarei em um encontro com vocês no próximo dia 22 de março para iniciarmos a palestra magna sobre a Conferência Municipal da Educação. Estamos então combinados. Terça-feira, dia 22, às 9 horas da manhã pelo Zoom. Muito obrigada e até lá. Juntos construímos o futuro de nossa educação. Coordenação: União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, Seccional São Paulo. Apoio: União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo. Conferência Municipal de Educação de Brodowski. Conferência Municipal de Educação de Brodowski. Olá, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos aí essa conferência na cidade de Brodowski. Muito bom dia a todos vocês de Brodowski, muito prazer. Meu nome é Luiz Gustavo e estarei aqui com vocês para apresentar esse evento tão importante para a cidade de Brodowski. Em nome da organização da Prefeitura Municipal de Brodowski, ao prefeito de Brodowski, professor Dr. José Luiz Pérez, a vice-prefeita, doutora Helenice Sanches Rodrigues Tonello, secretária de Educação, Cleia Aparecida Posses, do presidente ou da presidente do Conselho Municipal de Educação, Maria Helena de Oliveira Grotti. Gostaríamos, antes de mais nada, agradecer a presença de cada um dos senhores, senhoras, membros de entidades, líderes comunitários, interessados e que lutam pelos direitos dos cidadãos aqui presentes nesse evento. Agradecemos também à equipe da La Paz Projetos, através do seu diretor, Rogério Menani, pelo apoio na organização e direcionamento dos assuntos pertinentes a essa conferência. Lembrando que, no estado de São Paulo, as conferências municipais de educação estão sendo coordenadas pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a UNCME, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a UNDME. Grande abraço a Milton Herrera e a Carmen, a equipe da UNCME. Em nível nacional, a Conferência Nacional de Educação é promovida pelo Fórum Nacional de Educação. Gostaria de registrar nesse momento a presença das seguintes autoridades: prefeito, professor Dr. José Luiz Pérez, a vice-prefeita, doutora Helenice Sanches Rodrigues Tonello, presidente da Câmara Municipal de Brodowski, Marcos Antônio de Araújo. A todos, pelo tempo e pelo esforço dispensado em se fazer presente a essa cerimônia. O agradecimento de toda a equipe organizadora da Prefeitura Municipal de Brodowski, assim como o seu respectivo Conselho Municipal de Educação. Agora vamos à abertura oficial. E para isso eu convido a senhora secretária municipal de Educação de Brodowski, Cleia Aparecida Posses, para dar evento oficial ao evento. Muito bom dia, Cleia. Muito bom dia, Carla. Muito bom dia, Alessandra, Maria do Carmo, Ana Rita, ao André, ao Márcio, Flávio Rossi, a Glauci Maria, a Cléo Aparecida, José Luiz Pérez, o PMI e a todos que estão aí. Muito bom dia, tudo certinho? Vocês estão nos ouvindo? Estamos, bom dia a todos.
Bom dia a todos, senhores e senhoras, autoridades, colaboradores, membros do Conselho Municipal de Educação, assim como representantes da Prefeitura Municipal e demais presentes neste evento. É imenso prazer que damos por aberta oficialmente a Conferência Municipal de Educação de Brodowski. Sejam bem-vindos, uma boa conferência a todos. Muito obrigada. Complementando o início de nosso... Ouviram do Ipiranga as vozes clássicas de um povo heróico bravo retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, desde o seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e honorada, salve, salve, Brasil no sonho intenso, raio vivo, de amor e de esperança permanece. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrido, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amada e honorada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, una garupa sempre estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, quem teme, quem te adora a própria morte. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Glória
A execução do hino nacional e também o hino da cidade de Brodowski. Doutor José Luiz Pérez, muito bom dia. O senhor gostaria de falar alguma coisa antes de começarmos a apresentação da conferência? Muito bom dia, prefeito. Bom dia, tudo bem? Ótimo, prazer. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 1, né? E acontece a Conferência Municipal de Educação aqui na cidade de Brodowski. Eu quero desejar a todos vocês que vão participar sucesso. Acho que é a primeira vez que acontece essa cerimônia, essa Conferência Municipal de Educação. Quero parabenizar aqui a nossa secretária de Educação, a professora Cléia, pelo trabalho que desempenha, né? Não tem dia, não tem hora, tem nada para desempenhar um bom trabalho que ela realiza na secretaria. Agradecer a presença de todas as diretoras, professoras, né, coordenadoras que estão participando desse curso, que é quase praticamente, né, um mês dessa conferência municipal, e cumprimentar a vocês, Luiz, que estão aí sendo um dos colaboradores, parceiros, né, em realizar essa conferência. Nosso muito obrigado, sucesso a todos. Muito bem, doutor José Luiz Pérez, muito obrigado a todos. Também agradecer a Janice e a Tarsília, que estão representando a Secretaria Municipal de Saúde. Qualquer informação, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo telefone. Anotem, por favor. É o 16 98247 4557. 16 98247 4557. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Nossa equipe de retaguarda está à disposição de vocês. Tá ok? Conferência Municipal de Educação, um evento que reúne a comunidade, cidadãos comprometidos com a formação de nossas crianças e jovens. Comprometidos, é claro, com o nosso futuro. Mas o que vamos ter hoje em nossa conferência? Vamos falar também do tema dos eixos propostos para a conferência deste ano. Na palestra magna, apresentada pela especialista em educação, Maria do Carmo Iroto Coelho. E, acima de tudo, vamos dar início ao processo desta conferência municipal, que ainda terá mais 2 eventos até o seu final. O primeiro deles é a discussão ou discussões do documento de referência do CONAI 2022, que acontece no dia 5 de abril, a partir das 8 horas. E a plenária final, que acontecerá no dia 19 de abril, quando serão eleitos os delegados que vão representar o município na etapa regional ou estadual
da CONAI 2022. Muito bem, vamos começar então o nosso evento. Como manda a legislação vigente, melhor dizendo, vamos à leitura e aprovação do regimento interno da nossa conferência. São apenas 377 páginas, vou ler rapidamente. Brincadeira, não é tudo isso não. Vamos então à leitura do nosso regimento. 4º CONAI Nacional 2021-2022. Conferência Municipal de Brodowski, no estado de São Paulo. Regimento interno, título 1, da Constituição e finalidades. Artigo 1. A Conferência Municipal de Educação, CONAI, é espaço democrático organizado pelo poder público e articulado com a sociedade para que todos possam participar do desenvolvimento da educação nacional. Por meio do CONAI, o Fórum Municipal de Educação, FME, irá garantir espaços democráticos de discussão e preservação da qualidade social da educação pública. A 4ª CONAI, nas diferentes etapas, tem como tema central inclusão, equidade e qualidade, compromisso com o futuro da educação brasileira. No artigo 2, são objetivos do 4º CONAI. 1. Avaliar a implementação do 2º Plano Nacional de Educação, o 2º PNE, com destaque específico ao cumprimento das metas e das estratégias intermediárias, sem prescindir de uma análise global dos planos de educação. 2. Avaliar a implementação dos planos estaduais, distrital e municipal, ou melhor, municipais de educação, os avanços e os desafios para políticas públicas educacionais. Artigo 3, ou melhor, 3 do artigo 2, conclamar a sociedade brasileira para a elaboração e aprovação do novo PNAE, ou PNE, 2024-2034. No artigo 3, o tema central da 4º CONAI 2021-22, conforme explicitado no seu documento referência, está dividido em eixos e subeixos. Eu não vou lê-lo, porque nós teremos daqui a pouquinho a participação da nossa conferência, né? Nós teremos aí então, toda essa discussão, então não vamos ler, porque será muito bem especificado. Já no título 2 da realização da etapa municipal, o artigo 4 fala sobre o Fórum Municipal de Educação de Brodowski, em conformidade com a Constituição Federal de 1988, a Lei de número 13.005/2014 e a Lei 2.315, de 2 de junho de 2015, que aprovou o PME do município, realizará a Conferência Municipal de Educação, 4º CONAI, 2021-2022. O Conselho Municipal de Educação de Brodowski deliberou que o 4º CONAI São Paulo, etapa municipal, acontecerá entre os dias 22 de março e 19 de abril, na forma remota. O artigo 4 CONAI, o segundo, o 4º CONAI São Paulo, 2021-22, etapa municipal, possui caráter deliberativo e deve apresentar o conjunto de propostas a serem encaminhadas para a etapa regional, que subsidiará a avaliação do Plano Nacional de Educação e fundamentará a constituição do Sistema Nacional de Educação, o SNE, em conjunto com outros municípios, estados e o Distrito Federal, abrangendo, especialmente, a participação das entidades educacionais e da população em geral. Tudo bem com vocês? Estão ouvindo? Está tudo tranquilo? Nathalie, Vanessa, Cária, Alessandra, José Luiz, Ana Rita, Flávio Rossi, a Glauci, a Cleo Aparecida, o PM Brods, a Roseli Terra, tudo bem? Então vamos ao título 3, agora vamos falar sobre os objetivos. O artigo 5, a etapa municipal do 4º CONAI tem por objetivos avaliar a implementação do Plano Municipal de Educação, o PME, da cidade de Brodowski, com destaque específico ao cumprimento das metas e estratégias estabelecidas, sem prescindir de uma análise global de plano. 2.
avaliar a implementação do Plano Municipal de Educação, PME, os avanços e os desafios para a política pública educacional. 3. Conclamar a população do município para a elaboração e aprovação do novo PNE 2024-2034. Já o título 4 fala da estrutura e organização. Artigo 6. A etapa municipal do 4º CONAI realizará-se de forma remota, seguindo os protocolos de prevenção, disseminação da Covid-19, com carga horária de 12 horas, distribuídas nos diversos eventos que compõem o processo conferencial municipal. 1. Etapa municipal do 4º CONAI São Paulo deverá contar com participação representativa das instituições federais, estaduais e municipais, organizações, entidades, segmentos sociais, setores localizados no município, representantes dos poderes executivo, legislativo, judiciário, sediados no município, das entidades e trabalhadores da educação, de empresas, de órgãos públicos, de entidades e organizações de pais, mães, de estudantes, da sociedade civil, dos movimentos de afirmação da diversidade e dos conselhos e Fórum Municipal de Educação, conforme quadros constantes neste regimento. Artigo 7. A Conferência Municipal de Educação será presidida por membro do Conselho Municipal de Educação e por profissional eleito pela Comissão Organizadora Municipal da 4ª CONAI. Artigo 8. O Fórum Municipal de Educação realizará a conferência com base nesse regimento interno e observando os aspectos políticos, técnicos, administrativos e financeiros que sejam relevantes para a realização da etapa municipal. O artigo 9. O Fórum Municipal de Educação constituirá sua comissão organizadora para a execução das ações referentes à etapa municipal do 4º CONAI 2021-2022, da seguinte forma: planejar e acompanhar a logística para realizar ou realização da conferência. Propor e providenciar formas de suporte técnico. Garantir o acesso aos documentos orientadores sobre metodologia das diferentes etapas da conferência. Encaminhar à União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, Seccional São Paulo, UNCM São Paulo, o calendário e a programação da conferência através do preenchimento do formulário na página do 4º CONAI São Paulo 2021-22, organizada pela Diretoria de Acompanhamento de Polos da UNCM São Paulo. Realizar campanha publicitária, elaborar materiais de divulgação da etapa municipal da 4ª CONAI 2021-22, assim como a sua distribuição e inserção nos locais e meios mais apropriados. Garantir acessibilidade e condições de participação às pessoas com deficiência, promovendo a inclusão de todos na etapa do 4º ou da 4ª CONAI 21-22. Propor estratégias, metodologias para as discussões do documento referência. Elaborar regimento interno para aprovação da conferência. Sistematizar as emendas aprovadas na plenária final da Conferência Municipal e elaborar relatório final da 4ª CONAI Municipal, que deverá ser encaminhado à comissão organizadora de referência por meio eletrônico, de acordo com orientações e deliberações da UNCM São Paulo. Vamos ao título 5, que fala da composição e participação da etapa municipal do 4º CONAI São Paulo. Artigo 10. A etapa municipal da 4ª CONAI São Paulo contará com participação representativa de várias instituições federais, estaduais e municipais, organizações, entidades, segmentos sociais e setores de representantes dos poderes executivo, legislativo, judiciário, sediados no município, dos sistemas de ensino, das entidades de trabalhadores, da educação, de empresários, empresas, órgãos públicos, de entidades e organizações de pais, mães, estudantes da sociedade civil,
movimentos de afirmação de diversidade e dos conselhos, fóruns de educação, conforme quadros constantes neste regimento. Artigo 11. Os ou as participantes da etapa municipal do 4º CONAI São Paulo são distribuídos em 5 categorias. Delegados eleitos na Conferência Municipal e referendados na etapa regional por segmentos e setores sociais, com voto nas plenárias deliberativas da Conferência, com direito a voz e voto nas plenárias. Delegados ou delegadas natos com direito a voz e voto nas plenárias. Delegados e delegadas representantes dos órgãos de controle com direito a voz e voto nas plenárias deliberativas da Conferência. Observadores, observadoras, sem direito à voz, ou melhor, sem direito à voz e a voto em quaisquer das atividades deliberativas da etapa municipal. Convidados pelo Conselho Municipal de Educação de Brodowski, sem direito à voz e voto. Delegados são todos aqueles que representarão segmentos da educação e setores sociais inscritos e presentes na Conferência Municipal. São considerados delegados natos da etapa municipal os membros titulares do Fórum Municipal de Educação e das comissões especiais municipais. O artigo 12. Os delegados ou delegadas eleitos e homologados na plenária final dessa etapa municipal deverão participar como representantes de todos os segmentos e setores do território do município e serão cadastrados para a etapa regional da 4ª CONAI São Paulo. Na etapa regional, passarão por nova eleição entre os delegados presentes para então terem o direito de acessarem a etapa estadual. As vagas para as etapas municipais e regional são de acordo com a distribuição constante no regimento estadual da 4ª CONAI São Paulo 21-22, observando obrigatoriamente os seguintes critérios: ter sido inscrito no segmento ou setor correspondente a que foi eleito e ter participado das etapas precedentes da CONAI São Paulo. O delegado que não participar da etapa regional automaticamente perderá a respectiva vaga. A CONAI Municipal de Brodowski terá as seguintes vagas de delegados conforme quantitativos detalhados a seguir. Município de Brodowski, número de delegados para levar a regional. Educação básica, 3 delegados. Ensino superior, 1. Educação profissional e tecnológica, 1. LGBTQI+, quilombolas, negros, idosos, juventude, população do campo, indígenas, EJA, pessoa com deficiência, público da educação especial, 1 delegado. Ou seja, serão 6 delegados representando a cidade de Brodowski. As representações do ensino público, rede municipal, estadual e federal e rede privada deverão ser distribuídas entre educação básica, professores, gestores, servidores, estudantes. Ensino superior do município, professores, gestores, servidores e estudantes. Educação profissional e tecnológica, professores, gestores, servidores e estudantes. Delegados representantes dos setores sociais, diversidade, observando e respeitando os grupos de maior representatividade presentes na conferência, LGBTQIA+, EJA, pessoas com deficiência, público da educação especial, idoso, quilombolas, indígenas, negros, população do campo, ciganos, povos itinerantes, mulheres e juventude. Vamos falar no título 6 da eleição dos delegados. Tudo bem com vocês? Alguma dúvida? Vocês podem também, né, André? Nós temos ali o botãozinho de reações, tá? Qualquer dúvida. Lembrando mais uma vez que nós temos o telefone disponibilizado para vocês, que é o 16 98247 4557. 98247 4557. Vamos então ao título 5º da eleição dos delegados. Roseli Terra, tudo bem? PM Brodes, o André, a Daniela Martins,
a Glauce, a Alessandra, quem mais está aqui com a gente? A Maria do Carmo, Vanessa Carla, Ana Rita, a Roseli Terra, Alessandra Aquino, Daniela Martins, falei da Cleia Aparecida, o Márcio, José Luiz Pérez, a todos da Secretaria Municipal, a Nathalie e as meninas também da Secretaria de Saúde. Vamos lá, então? Artigo 13 da eleição dos delegados, vamos falar agora. A partir da identificação dos representantes, faz-se a divisão destes por grupos distintos, a saber, 1. Educação básica. 2. Educação superior. 3. Educação profissional e tecnológica. 4. Diversidade. LGBTQI+, EJA, pessoa com deficiência, público de educação especial, idosos, quilombolas, indígenas, negros, população do campo, ciganos, povos itinerantes, mulheres e juventude. O artigo 14 fala da eleição. A eleição acontecerá entre os pares de cada segmento e será efetiva por maioria simples de votos. Artigo 15. Os delegados eleitos participarão da etapa regional. Artigo 16. Serão observadores os inscritos à etapa municipal do 4º CONAI Municipal São Paulo, que se identificarem como representantes de organização não governamentais e demais interessados, em acompanhar o desenvolvimento da conferência. Título 7. Da dinâmica da etapa municipal da 4ª CONAI São Paulo. O artigo 17. A CONAI Municipal será estruturada conforme o documento Orientações para a realização da 4ª CONAI São Paulo 2021-22, da UNCME São Paulo, e terá a seguinte dinâmica ao longo dos eventos que compõem o processo conferencial. 1. Credenciamento. 2. Apresentação cultural, optativa. 3. Solenidade e mesa de abertura. 4. Plenária de aprovação do regimento interno. 5. Palestras de abertura. 6. Plenárias dos 3 eixos. 7. Plenárias dos segmentos educacionais e setores sociais para eleição de delegados que deverão ir à etapa regional. 8. Plenária final. E 9. Homologação dos delegados. O artigo 18. Os debates da etapa municipal da 4ª CONAI São Paulo orientar-se-ão por visão ampla, abrangente, inclusiva e sistemática da educação, primando pela garantia do processo democrático, pelo respeito mútuo entre os participantes, pela promoção da pluralidade, ideias, identidades e expressões, pela consideração e representatividade dos segmentos e setores sociais e pelo fortalecimento da articulação entre os entes federados. Título 8. Vamos falar da metodologia da conferência. Artigo 19. As propostas de emendas aprovadas na Conferência Municipal de Educação Brodowski serão sistematizadas ao final da etapa municipal e encaminhadas à comissão organizadora da etapa regional. Primeiro, no documento referência poderão ocorrer 3 tipos de emendas: aditivas, supressivas e substitutivas. Segundo, também poderão ser incluídos novos parágrafos como emendas ao documento referência, conforme este regimento. Artigo 20. As discussões realizadas nas atividades da etapa municipal do 4º CONAI São Paulo orientar-se-ão pelo conteúdo do documento referência, encaminhado pelo Fórum Nacional de Educação, o FNE. Seção 1, das plenárias do eixo. Artigo 21. A coordenação das plenárias de eixo será exercida por membros do Fórum Municipal de Educação ou profissionais do campo de educação recomendados, convidados pela coordenação do FME de Brodowski. Caberá ao coordenador da plenária de eixo, subeixo, conduzir debates e votações, sendo ele responsável
pelo controle do tempo das intervenções, bem como o registro dos destaques do documento referência. O coordenador das plenárias de eixo e subeixo não participará das votações das emendas, mas poderá se candidatar às vagas de delegados da Conferência Municipal de Educação. Artigo 22. As plenárias de eixo terão as seguintes etapas. 1. Apresentação da equipe de coordenação de dinâmica dos trabalhos, coordenador, relator. 2. Leitura dos destaques orais do respectivo eixo temático e subeixos, de acordo com os estudos prévios orientados pelo Fórum Municipal de Educação. 3. Discussão dos destaques e votação. 4. Encaminhamentos das deliberações para a plenária final. Artigo 23. As intervenções nas plenárias de eixo deverão acontecer no intervalo de tempo de até 3 minutos para cada participante, de acordo com a seguinte orientação. 1. Cada destaque poderá ter uma intervenção favorável e outra não. 2. Havendo necessidade, cabe à coordenação da plenária submeter aos delegados a possibilidade de novas intervenções. 3. As declarações de voto deverão ser encaminhadas por escrito à coordenação para posterior registro nos anexos da etapa municipal do 4º CONAI. Artigo 24. A discussão e as deliberações terão os seguintes critérios. 1. As emendas que obtiverem mais de 50% de votos dos presentes nas plenárias de eixo serão incorporadas ao relatório final da etapa municipal, sem a necessidade de serem encaminhadas à plenária final. 2. As emendas que obtiverem entre 30% e 50% de votos dos presentes nas plenárias de eixo serão encaminhadas para apreciação na plenária final. 3. As emendas destacadas e discutidas nas plenárias de eixo, que não obtiverem 30% de votos presentes, dos presentes, melhor dizendo, serão consideradas rejeitadas, sendo anexadas ao relatório final da etapa municipal. Seção 2, vamos falar da plenária final. O artigo 25. Na plenária final, as propostas que obtiverem aprovação entre 30% e 50% nas plenárias de eixo serão votadas e serão aprovadas quando obtiverem maioria simples, ou seja, mais de 50% de votos presentes. Primeiro, constarão do relatório final da etapa municipal do 4º CONAI São Paulo as propostas aprovadas na plenária final e as que foram previamente aprovadas nas plenárias de eixo com aprovação superior a 50%. Segundo, as emendas que não forem aprovadas tanto nas plenárias de eixo como na plenária final da etapa municipal do 4º CONAI São Paulo constarão como anexo do relatório final da Conferência Municipal. Artigo 26. As questões de ordem levantadas deverão versar sobre a pauta em debate e serão resolvidas pela coordenação dos trabalhos que, se necessário, consultará a plenária. Artigo 27. Será realizada a homologação dos delegados por segmento educacional e setores sociais na plenária final. Seção 3. Vamos falar das moções. O artigo 28. Os delegados ou delegadas só poderão apresentar moções que tenham como conteúdo o tema central e os eixos da 4º CONAI 2022. Primeiro, somente serão aceitas moções que forem assinadas por pelo menos 50% ou mais dos participantes credenciados na etapa municipal da 4ª CONAI São Paulo, ou que forem apresentadas por 2 ou mais entidades de abrangência municipal representadas na conferência. Segundo, as moções serão registradas até 30 minutos antes do início da plenária final. Terceiro, todas as moções deverão ser recebidas por representantes da Comissão de Monitoramento e Sistematização da 4ª CONAI São Paulo, que submeterão os participantes credenciados
antes da realização da plenária final no dia da conferência. Quarto, as moções deverão ter, no máximo, uma lauda e não poderão substituir as deliberações da etapa municipal da 4ª CONAI São Paulo. Título 9, do credenciamento. Artigo 29. O credenciamento dos participantes da etapa municipal da 4ª CONAI São Paulo 2021-22 ocorrerá por meio remoto, conforme definido na programação oficial. Título 10. Dos recursos financeiros. O artigo 30 fala sobre as despesas com a organização e a realização da etapa municipal da 4ª CONAI São Paulo, que ocorrerão, se possível, à conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação de Brodowski ou diferentes formas de apoio em regime de colaboração entre instituições locais. Título 11. Das disposições gerais. O artigo 31. O Conselho Municipal de Educação de Brodowski promoverá articulação com as redes de ensino, pública e privada, para a liberação dos profissionais, delegados eleitos e natos para participarem das etapas municipal e regional da Conferência de Educação neste ano de 2022. Artigo 32. O Fórum Municipal de Educação promoverá articulação com as redes de ensino municipal e estadual para divulgação da Conferência Municipal de Educação. Artigo 33. Este regimento normatiza a dinâmica da realização da Conferência Municipal de Educação de Brodowski e estará disponível no site que especifica no ato da inscrição dos interessados e ou por diferentes meios de publicar, melhor dizendo, este documento. Parágrafo único. Este regimento será considerado aprovado em votação aberta no início do evento por 50% mais um dos inscritos presentes. Artigo 34. Os casos omissos nesse regimento serão resolvidos pela Comissão Especial de Sistematização da 4ª CONAI Municipal 2021-2022. Brodowski, 22 de março de 2022. Tá, então, a leitura do regimento. E agora vamos proceder à aprovação desse texto, que vai nos guiar ao longo da nossa conferência. Mas antes, nós vamos mandar um abraço a todos que estão aí nessa manhã de terça-feira. Natalê, José Luiz Pérez, os prefeitos, toda a Secretaria Municipal, a Vanessa, a Carla, a Maria do Carmo, Ana Rita, o Márcio, o Flávio Rossi, ou melhor, a Flávia, a Glauci Maria, a Cléo Aparecida, PM Brodes, Roseli Terra, o André, a Alessandra Aquino, a Fernanda, o Fernando, Daniela Lovrensini, também as meninas lá da Secretaria de Saúde, que é a Janice e a Tarsila. Então, muito bem, vamos então proceder à aprovação desse texto, que vai nos guiar ao longo da nossa conferência. Os que não concordam com o regimento proposto, por favor, se manifestem. Os que concordam com o regimento lido, permaneçam em silêncio. Muito bem, então declaramos aprovado o regimento interno da Conferência Municipal da Educação da cidade de Brodowski. Então, gostaria, nesse momento, de abrir a palavra para o prefeito municipal de Brodowski, professor, nada mais que um professor, ele está na frente da prefeitura. O prefeito não vai falar? Então, o professor Dr. José Luiz Pérez teve compromisso, então não vai falar. Então, eu passo a palavra à secretária municipal de educação, a Cléia Aparecida Posses. Cléia, a palavra é sua. Olá, já saudei todo mundo, mas volto aqui, dando bom dia a todos.
todos os presentes nessa conferência, e é com muito orgulho que estamos hoje realizando mais uma conferência essa primeira conferência de educação em Brodowski, um evento que faz parte do processo nacional de conferências, que é a CONAI 2022, que já está em sua 4ª edição. Em Brodowski, essa reunião revela o diálogo e reflexão sobre os serviços, programas e projetos voltados para a educação como um todo. Ainda mais agora, que estamos voltando do novo normal, pós 2 anos de pandemia. Mais do que apenas cumprir um protocolo, estamos aqui hoje para refletir sobre a nossa educação, olhar ao nosso redor e perceber nossos avanços e os nossos desafios. É a hora de refletir e pensar em como podemos melhorar o nosso trabalho. Falando em trabalho, quero ressaltar o esforço e a dedicação de nossa equipe da educação, da Prefeitura Municipal de Brodowski. Gostaria de agradecer pelo trabalho, pela acolhida, pelo firme propósito de servir aqueles que buscam nossas escolas, vocês, professores, diretores, coordenadores, né? Todos os nossos servidores da educação. Olhando para o futuro, quero pedir a vocês que se aprofundem nos eixos propostos pelo tema da conferência. Exercício este que nos trará clareza e propósito em nossa nova missão. Quero deixar aqui também, de forma muito profunda, meu agradecimento ao nosso prefeito municipal, professor Dr. José Luiz Pérez, e sua equipe, que constantemente nos auxilia nos momentos mais difíceis do nosso dia a dia. E é dele a palavra final, sempre a palavra final do nosso prefeito, sempre em favor daqueles que mais precisam. Agora um convite para nós nos unirmos ainda mais em torno das soluções que buscamos para a nossa cidade. União em cada um dos setores, em cada um dos processos, em cada sala de aula. Pois, como dizemos, há muitos anos, juntos seremos mais fortes. O nosso muito obrigada, em meu nome e em nome de nossa equipe, todos os presentes a essa Conferência Municipal de Educação. Muito obrigada, um bom aproveito a todos. Então, vamos dar continuidade. Então, estamos na Conferência Municipal de Educação, uma promoção da Prefeitura Municipal de Brodowski, através da Secretaria de Educação, em conjunto com o Conselho Municipal da Educação de Brodowski. Dando continuidade à nossa conferência, eu tenho a honra de convidar para a palestra magna a especialista no assunto, Maria do Carmo Iroque Coelho. Muito bom dia, Maria do Carmo, seja bem-vinda. Bom dia, estão me vendo aí? Sim, sim. Bom dia a todos, bom dia a todas as pessoas que maravilhosamente estão conosco hoje. Eu fico muito feliz de participar da história de Brodowski, em que a gente vai trabalhar nesta manhã a respeito das questões de educação. E, primeiramente, quero agradecer demais a vocês, né, por eu estar aqui nesta manhã, e para falar da coisa que eu mais gosto, que é sobre educação. Então, eu também sou professora, sou diretora de escola, também advogo, né? Tenho curso de Direito e mestrado em Direito da Educação. E o meu mestrado é justamente sobre os fundamentos constitucionais em relação à qualidade do ensino fundamental. Então, eu vou falar rapidamente para vocês uma história rápida de todas as nossas constituições, para que a gente entenda como é que o nosso país se consagra em relação à educação, né? Porque nós temos aí um descalabro muito grande em relação à oferta da educação e educação de qualidade para os nossos pequenos, né? Então, a primeira Constituição que nós temos é a Constituição do Império, e que ela foi outorgada dia
25 de março de 1824. Então, não existia nenhuma situação que colaborasse com a alfabetização dos nossos pequenos na época, depois em relação ao Império, logo depois da independência, né? Então, nós ficamos ainda sem condições de manter a nossa educação. Depois, nós temos, tem uma situação engraçada nesse sentido, e também interessante, porque nós, dia 15 de outubro é o dia do professor. Não sei se vocês sabem que esse dia do professor tem a origem num decreto do imperador Dom Pedro I, do dia 15 de outubro de 1827, em que ele colocava que tanto os professores homens como as professoras do sexo feminino ganhariam a mesma coisa, o mesmo salário. E, na época, ele colocou em 500 mil réis, né, ano, que a gente coloca na educação, na relação da economia hoje, seria mais ou menos de 2.000 a 2.200 de salários mensais. Então, está quase igual aí ao nosso piso de hoje, né? Então, depois, em 1891, nós temos a segunda Constituição, que é da República, né? E ela foi também outorgada em 24 de fevereiro, já com as questões iluministas, mas ainda sem manutenção para a nossa educação, com muitas pessoas fora da escola e sem o direito de alfabetização. Em 1934, dia 16 de julho, nós tivemos aí a promulgação, já num espaço democrático, né, da nova Constituição, em que se acontece pela primeira vez um índice de manutenção da educação em 15% dos impostos, mas que, infelizmente, essa maravilhosa Constituição democrática, ela é derrubada pelo golpe do Estado Novo, de Getúlio Vargas, em 1937, tem uma nova Constituição. Então, essa Constituição vai tirar os direitos de todas as pessoas, porque o Estado não vai mais financiar a educação. Quem teria que cuidar da educação seria a família, né? Em 1946, nós temos a Constituição Restauradora, que, dia 18 de setembro, ela foi também promulgada, também no espaço democrático da nossa época histórica, né? Mas, como tudo que é bom dura pouco, nós tivemos a ditadura militar e a Constituição de 1967, no dia 24 de janeiro, ela também é outorgada, né? Então, agora nós não temos mais espaço democrático, apenas e tão somente as questões ditatoriais. Em 1969, houve uma emenda, número 1, que também foi revogada, né? Então, ela não se chamou uma Constituição. E nós temos, então, a nossa 7ª Constituição, que é a Constituição de 88, em que ela é chamada de Constituição Cidadã, e ela foi promulgada dia 5 de outubro, e de lá para cá nós temos agora realmente as grandes diferenças e as grandes reformas na educação brasileira, né, com manutenção e tudo mais que nós estamos vivendo hoje, principalmente com as conferências nacionais da educação, e que nós estamos na quarta conferência, né? E lembrando também das nossas LDBs, vamos fazer só um retrospecto rápido, que nós só temos 3 LDBs, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que a primeira foi a 4.024/61, ela foi publicada dia 20 de dezembro de 61, também falando da Constituição de 1946, com o direito do ensino fundamental lá naquela época, de ensino primário, secundário e outros tipos de ensino. E depois, em 1971, nós tivemos a segunda LDB, que é a 5692, que ela é completamente tecnicista e elitista, e ela foi publicada dia 11 de agosto, mas que vai nos dar um sentido em relação à ditadura militar, né? E nós temos depois a LDB 9394/96, que foi publicada dia 20 de dezembro, que é a nossa LDB vigente
até hoje, né? Em atendimento a tudo isso, nós também temos apenas e tão somente, até hoje, só 2 planos nacionais de educação que estão em vigência hoje. Então, o primeiro plano nacional que tivemos no Brasil é no número 10.172, que ele foi publicado dia 9 de janeiro de 2001, que teve a vigência do decênio, de 2001 a 2010, porque os planos nacionais de educação, eles vieram a partir do Fórum Nacional da Educação, e eles foram criados para que tenha vigência de 10 anos, de 10 em 10 anos. Por isso que nós temos a conferência que vai nos ditar depois como é que vai ser o nosso Plano Nacional de Educação no próximo decênio, de 2024 a 2034. Então, em relação a isso, nós vamos fazer também um retrospecto rápido das conferências que já aconteceram em nosso país. Então, a Conferência Nacional de Educação, ela nasce do Plano Nacional de Educação, né? Então, aqui nós temos, em 2010, a primeira Conferência Nacional de Educação, que ocorreu em Brasília, e ocorreu de 28 de março a 1º de abril de 2010. Eu participei dessa conferência como delegada, participei desde o início de toda a movimentação. Então, desde a conferência municipal, que foi na minha cidade, Monte Alto, que eu moro aqui, nós participamos. Então, em cada tipo de conferência, eu fazia de tudo para ser eleita delegada, porque eu queria participar deste momento histórico, né, que realmente ia mudar a educação do nosso país. Então, eu fui eleita delegada na Conferência Municipal de Educação, depois na Conferência Regional de Educação, e depois fui como delegada lá em Brasília, na Conferência Nacional de Educação. Foi uma experiência ímpar, maravilhosa, que sempre eu me lembro, assim, no meu coração, com muita alegria de ter participado dessa história, de ter deixado a marca na história da educação brasileira, né? E é isso que eu passo para vocês, todo mundo ligado à educação, que nós realmente deixamos as nossas marcas na educação, né? E que sejam marcas maravilhosas para as pessoas que poderão vir no futuro. E o primeiro tema da primeira Conferência Nacional da Educação, que foi a de 2010, o tema foi Construindo um Sistema Nacional Articulado de Educação. Plano Nacional de Educação, suas diretrizes e estratégias de ação. Por que isso? Porque nós só tínhamos um primeiro plano, né? Que ele durou de 2001 a 2010. Então, agora seria a hora de realmente ver as diretrizes e estratégias de ação do novo plano de educação, que viria de 2010 até 2020, que os planos nacionais da educação, eles têm a durabilidade de 10 anos. Então, a cada 10 anos, tem que ser feitas as conferências, que trarão todas as necessidades de cada canto desse país, de cada município, de cada estado, de cada lugar, com as suas características, né, regionais, culturais, para ser transformadas em diretrizes e metas em nível nacional em todo o território brasileiro. Mas de onde que a gente parte para fazer essas conferências? Parabenizo vocês todos aí por participarem desse momento histórico dessa conferência municipal. E parabéns pelo regimento aí votado também. Então, gente, por exemplo, como é que vocês vão fazer as discussões, né? As emendas, né, que vocês colocaram aí no regimento também, as emendas, os encaminhamentos, como é que será feito? Será feito a partir de uma discussão do que existe aí em Brodowski, em relação à educação, num plano municipal de educação, ou as diretrizes, né, as metas que vocês terão por esses próximos 10 anos, trabalhando, logicamente, e avaliando o que vocês já tiveram, né, o que vocês já têm, para que depois seja votado também em nível nacional e se transforme em metas e diretrizes no Plano Nacional de Educação de 2024 a 2034,
de futuro, né? Sentimento de futuro. Então, para cada época que existe essas conferências, nós temos uma situação econômica, temos uma situação social, temos uma situação financeira, né? E tudo isso vai nos dizer que tipo de educação nós vamos ter em relação ao Plano Nacional de Educação e ao Plano Municipal de Educação e ao Plano Estadual de Educação, que deve partir das nossas necessidades, das nossas preocupações em relação à educação no próximo decênio. Nesse sentido, é que essa conferência tem o seu maior objetivo. Então, lembrando da primeira conferência, lá de 2010, que existiam, essa primeira conferência teve 6 eixos, que eu participei de vários eixos, mas eu fiquei mais com o financiamento da educação e controle social, que é da minha área de pesquisa. Então, o primeiro eixo era o papel do Estado na garantia do direito à educação de qualidade, organização e regulação da educação nacional. Ou seja, o que significa regulação? Legislação, né? Depois, qualidade da educação, gestão democrática e avaliação. Um terceiro eixo, democratização do acesso, permanência e sucesso escolar. No quarto eixo, formação e valorização dos trabalhadores da educação. Aqui, nós tínhamos aqui na época a questão da valorização com os planos de carreira, que só apareceram depois das municipalizações, né? E também da emenda 14, quando foi criado, na época, em 1996, o Fundef, que era o Fundo de Valorização do Ensino Fundamental apenas, né? E depois que nós temos agora, de forma permanente, o Fundeb, que é o que mantém a educação neste país, né? E depois o quinto eixo, que é financiamento da educação e controle social, e o sexto, justiça social e trabalho, inclusão, diversidade e igualdade. Pensem bem, nós estávamos no ano de 2009 e 2010. Então, quais seriam esses? Será que esses eixos teriam hoje lugar também para nós discutirmos, né? Inclusão, diversidade, igualdade, é a palavra de ordem. Inclusive, hoje, o nosso tema da Conferência Nacional da Educação é exatamente este, né? Então, lembrando, então, que aqui, a partir de 2010, foi feito o documento final, votado em Brasília por mais de 4.500 delegados, de representação de todo o país, né, de todas as ONGs, de todas as áreas sociais, né, que nós votamos lá o documento final, que foi encaminhado ao senhor, na época, ao presidente, e ao presidente que encaminhou ao Congresso Nacional para que fosse votado o Plano Nacional da Educação. Esse Plano Nacional da Educação, com esse documento final de que foi feito lá em 2010, só foi votado em 2014, que é o Plano Nacional de Educação, o número 13.005, de 2014, que ele foi publicado dia 25 de julho de 2014, que é o que está em vigor até hoje, que não existiu outro Plano Nacional de Educação. Então, o que a gente tem que fazer quando nós formos analisar as propostas, os encaminhamentos? As metas e diretrizes desse plano que já existe, nacional, e as metas e diretrizes que temos em nossos municípios. A partir daí, que logicamente nós teremos os devidos encaminhamentos para serem votados, para serem através da representação dos senhores delegados, até na instância final, que seria a Conferência Nacional de Educação de 2022, que será realizado em 23, 24 e 25 de novembro, que nós temos o calendário, tomara que seja nessas épocas mesmo, né? E aí, depois disso, a cada 4 anos, tem que existir as conferências, né? Que através da lei isso está garantido, e nós aí, a partir da portaria 1410, de 3 de dezembro de 2012, foi realizada, então, foi convocada a CONAI de 2014. Então, a CONAI de 2014, ela teve também a sede em Brasília e foi realizada de 19 a 23 de novembro de 2014.
e contou com uma militância muito grande da educação em todo o território nacional, com as mesmas instâncias de que tem as nossas conferências hoje, primeiro municipal, depois regional, estadual e nacional. E o tema desta conferência de 2014 já fala do Plano Nacional da Educação, na articulação do Sistema Nacional de Educação, participação, cooperação federativa e regime de colaboração. Por que isso aqui? Agora, por que isso aqui, né? Por que federativo e regime de colaboração? Por causa do fundo mesmo de manutenção da educação, ou seja, tem que haver cooperação federativa em todos os entes federados. Vocês sabem que o Fundeb hoje, ele mantém a educação e é um resultado de todo o recolhimento dos impostos em nível municipal, estadual e federal, que vai se transformar pelo número de alunos em cada município, dividido pelo número de alunos que existe no estado, vai ter um coeficiente. Esse coeficiente vai nos dar a noção de quanto cada município vai receber em relação ao Fundeb, né? Então, esse coeficiente vai ser o resultado desta divisão dos estados e municípios, multiplicados pelo número de alunos que existe em cada município. O Fundeb, ele é depositado de forma quinzenal numa conta, né, que as prefeituras vão utilizar para manter a educação, e hoje o Fundeb tornou-se permanente, porque antes o Fundeb tinha prazo de validade, que fica aqui a minha denúncia em relação a que educação é um processo, e ela foi tratada como produto, né, como consumo, em relação a prazo de validade. Graças a Deus, nós temos agora o Fundeb obrigatório e permanente. Não vamos para de cada 10 ou 15 anos começar a votarmos em relação à manutenção e fundo da educação nesse país. Ainda bem. Hoje nós temos o valor do Fundeb, 70% é utilizado para salários e benefícios das carreiras e 30% manutenção e demais capacitação em demais funcionários da educação. Então, o tema de 2014 já vai pegar exatamente a questão do Plano Nacional de Educação, pela urgência de se ter um novo plano de educação, que não teve até hoje, nós temos o mesmo, 2014 e 2024, que nós estaremos também discutindo essa relação do Plano Nacional de Educação, juntamente com o Plano Municipal de Educação, para que o Brasil tenha uma educação de qualidade, partindo dos municípios, que aqui eu parabenizo os municípios, que é a alma desse país, é onde tudo acontece, né? E os eixos dessa conferência de 2014 seria o eixo 1, que é o Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação, organização e regulação, é praticamente quase igual ao de 2010. O eixo 2, Educação e Diversidade, Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos, já entramos aqui na questão de direitos humanos. O eixo 3, Educação, Meio Ambiente e Saúde, e Trabalho e Desenvolvimento Sustentável, Cultura, Ciência e Tecnologia. Aí a qualidade da educação, democratização de acesso, permanência, avaliação, condições de participação e aprendizagem, e entra a gestão democrática, participação popular e controle social. E o eixo 6, valorização dos profissionais da educação, novamente, como 2010, e o eixo 7, financiamento da educação, que eu falei do Fundeb agora, gestão, transparência e controle social dos recursos. E o Plano Nacional de Educação em vigência, tanto dessa conferência como da primeira conferência, veio aqui como 2014 a 2024, em vigor atualmente. Passo a vocês esse número do Plano Nacional de Educação, que é o 13.005/2014, vocês poderão ter acesso para discutirem as diretrizes e as metas das quais tem um eixo para a nossa conferência de 2022. Nós vamos agora para a outra Conferência Nacional de Educação de 2018. Então, com da lei do Plano Nacional de Educação, a 13.005/2014, em consonância com o decreto de 9 de maio de 2016, foi convocada a terceira Conferência Nacional, e que tem o seguinte tema, né, a consolidação do Sistema Nacional de Educação, SNE, e o Plano Nacional de Educação,
PNE, monitoramento, avaliação e proposição de políticas para a garantia do direito à educação na qualidade social, pública, gratuita e laica. Então, nós temos agora uma ampliação deste tema em relação às outras duas conferências, em que os eixos são 8 eixos temáticos que foram definidos no Fórum Nacional da Educação. Então, é o Plano Nacional da Educação na articulação do CNE, Instituição, Democratização, Cooperação Federativa, Regime de Colaboração, Avaliação e Regulação da Educação, planos decenais, que são os planos decenais que têm um prazo de 10 anos, os Planos Nacionais de Educação, e o Sistema Nacional de Educação, Qualidade, Avaliação e Regulação de Políticas Educacionais. Planos decenais, né, o Sistema Nacional da Educação, Gestão Democrática, Participação Popular e Controle Social. Os planos decenais, Democratização da Educação, Acesso, Permanência e Gestão. Os planos decenais de Educação e Diversidade, Democratização e Direitos Humanos, novamente. Então, os planos decenais e o financiamento da educação. Vocês estão percebendo que tem alguns eixos que eles são permanentes em todas as conferências, desde o início. Plano de carreira, acesso, democratização, direitos humanos, agora entrando saúde, né, meio ambiente, trabalho, e exatamente o financiamento da educação, que é presente em todas as conferências, né? Então, e o Fórum Nacional da Educação é uma das instâncias responsáveis para zelar para que o PNE se efetive, o Plano Nacional da Educação. Assim como o Ministério da Educação também tem que fazer toda essa questão de fiscalização. Então, né, em 2018, qual era o Plano Nacional vigente? O mesmo de hoje, que é o PNE 13.005/2014, que ainda está em vigor até agora. É esse que será discutido para ser modificado, ampliado na nossa conferência 2022. E agora nós vamos exatamente para a conferência em questão, que é a CONAE de 2022, né? Então, nós temos a CONAE 2022, que está programada para acontecer 23, 24 e 25 de novembro de 2022, e o tema geral e global, inclusão, equidade e qualidade, compromisso com o futuro da educação brasileira. Vejam bem que tema amplo, mas é um tema muito atual, que diz respeito às nossas necessidades e à palavra de ordem, que é a inclusão hoje na nossa educação, né? Então, como é que vai se preocupar essa conferência? Os senhores aí de Brodowski, as autoridades, meus parabéns novamente, já até fizeram um regimento, já foi votado hoje, já se iniciou a Conferência Nacional de Educação em Brodowski. Então, hoje, vocês já estão iniciando a Conferência Nacional de 2022, a partir do ente federado do município. Então, hoje, vocês estão tendo acesso à organização, como é que vai ser, né, essa conferência, como é que vai ser a eleição dos delegados, qual é a proporção dos delegados. Eu vi aí já no regimento, muito interessante, que os senhores colocaram 6 pessoas, né, para serem delegados, 3 na questão da educação básica, no ensino superior, e 1 na questão da sociedade, né, das ONGs e tudo mais das questões sociais. Meus parabéns, vocês terão já 6 representantes depois que vão em nível regional, e aí vocês batalhem lá para continuar, para ir em nível federal também, viu? Então, essa organização da comissão, que vocês já têm uma comissão para isso, meus parabéns, né? E o calendário, que também já está em vigor, esse calendário, com o início, hoje, 22 de março de 2022, já iniciando a Conferência Municipal da Educação, e com rumo à 4ª Conferência Nacional da Educação, em novembro. Então, vamos lembrar novamente deste tema: inclusão, equidade e qualidade, compromisso com o futuro da educação brasileira. Vejam bem que importância nós temos hoje de trabalharmos inclusão, equidade e qualidade, ou seja, isonomia, né? Qualidade do ensino.
Então, esse é o nosso compromisso com o futuro da educação brasileira. Logicamente, esse compromisso vai também passar para as questões tecnológicas, né? E nós tivemos pandemia, eu acho que todos os municípios se adequaram à nova realidade, como dizia a secretária da Educação anteriormente, sobre o novo normal, né? Que, graças a Deus, hoje estamos com o novo normal na realidade, trabalhando em forma presencial. Então, qual é a estrutura? A estrutura da conferência é a mesma das outras conferências. Primeiro, são os entes federados. Então, nós temos que ter um município que vai trabalhar as suas questões, os seus problemas, né, os seus anseios aí, dentro dos eixos que estão agora delimitados na Conferência Nacional de 2022, que a gente vai passar aqui a discutir estes eixos, né, nesta manhã. Então, primeiramente, os municípios vão trabalhar os seus problemas e vão encaminhar as suas propostas de solução, que vão ser transformadas em emendas num documento final, né, que as emendas podem receber aí situações supressivas ou aditivas, de acordo com a necessidade, com a discussão em plenária. Então, é isso que vai acontecer de agora para frente, discussões em plenária, né, a questão dos delegados que participarão das novas etapas, né. Então, a Conferência Municipal da Educação seria o regimento que vocês já fizeram, o regimento já foi votado hoje, parabéns, né, e a discussão e propostas de solução dentro do que rege o regimento de cada município, né, que cada conferência tem que ter o seu regimento e trabalhar em cima do regimento, e uma comissão também que fiscalize, oriente e supervisione essas instâncias, né. Então, a conferência municipal, depois da conferência municipal, vai ter a conferência regional, que é uma junção de vários municípios por região, que vai trabalhar da mesma forma, né? A mesma estrutura, com os filtros necessários, os assuntos já agora vão ser colocados, cada município nessa regional vai colocar os seus documentos para serem também discutidos e votados e encaminhados em forma de emendas para a instância depois estadual, né? E a Conferência Estadual da Educação, que terá a representatividade dos delegados eleitos e demais autoridades e os outros tipos de delegados que já existem no próprio regimento, que participarão da Conferência Estadual, que também vai ter a mesma estrutura que a municipal, né? Só que agora numa abrangência maior. Então, em nível estadual, terão os representantes de todos os municípios, que já foram depois votados novamente para participarem da regional, e os votados na regional serão os representantes lá no estado que votarão o documento final para ser encaminhado à Conferência Nacional da Educação em novembro, né? Então, aí também vai haver novamente a eleição dos candidatos aí a delegados de forma estadual. E também, em relação ao Estado, também vai ter o seu próprio regimento na Conferência Estadual de Educação, né? Então, aí, os delegados que forem eleitos em nível estadual participarão da instância federal, ou seja, na Conferência Nacional da Educação. Então, nós temos os eixos da Conferência Nacional da Educação. Nós temos aqui a avaliação das 10 diretrizes do PNE de 2014 a 2024 e a avaliação das 20 metas do PNE 2014 a 2024. Essas diretrizes, essas metas, vocês podem encontrar na Lei 13.005/2014, que elas estão delimitadas lá. Mas, de forma geral, as metas e as diretrizes são universalização da educação, alfabetização a todos, né? Financiamento da educação, planos de carreira. Então, são exatamente essas questões de diretrizes e metas que vocês encontrarão lá, mas são praticamente as mesmas que a gente já tem discutido até hoje. Então, o novo PNE vai sair a partir da discussão de cada lugar, de cada
de cada segmento dos entes federados, e depois vai sair o documento final lá, né, em relação à Conferência Nacional, que também será entregue ao presidente, que também encaminhará em forma de lei para que seja votado, discutido em nível do Legislativo, do Congresso e do Senado, o novo plano de educação que sairá das bases municipais, estaduais e federais, em todos os âmbitos da educação, né? Então, esse o primeiro eixo é o novo PNE de 2024 a 2034, que terá essas questões nos seus sub-eixos, né? Avaliação das metas do PNE, relação da atual demanda, desigualdades e inclusão, e o Sistema Nacional de Educação, né? A avaliação da legislação inerente, quer dizer, do Sistema Nacional de Educação, tudo que existe em relação à educação será discutido, né, e colocado em nível municipal, depois em nível estadual, para chegar no nível federal, para que seja vigente em todo o território nacional. O que a gente pede encarecidamente a todos os delegados, em qualquer instância que estiver, que realmente haja a votação rápida depois da entrega do documento. Veja bem, depois de 2010, que teve a primeira conferência, só em 2014, quando teve a segunda conferência, que foi votado o Plano Nacional de Educação, e até hoje ele está lá ainda, sem praticamente nenhuma alteração, né? Então, a educação nacional também é um sub-eixo, a formação de professores é a formação continuada, que também é uma preocupação muito grande. Também entra aqui agora, que em lugar nenhum de nenhuma conferência tinha entrado, que é o BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, dos currículos. Então, eu acho que há uma preocupação muito grande na questão pedagógica e na formação dos nossos alunos em nível nacional, né? Em nível de cidadania também, né? Então, nessa questão da educação nacional, novamente, nós vamos falar dos financiamentos, política de cotas, e a educação profissional e tecnológica, e a equidade e qualidade na educação. Então, esses eixos, né, eles vão ser subdivididos também na evolução das políticas educacionais de 2018 até 2022, porque nós tivemos a última conferência em 2018, então teremos que realmente avaliar a nossa situação das políticas educacionais de 2018 a 2022. E o Plano Nacional de Educação, que é o vigente de 2014 até 2024. Então, uma avaliação diagnóstica dessas diretrizes e das metas estabelecidas no PNE em relação às atuais demandas hoje, né? O que é necessário hoje para que a gente tenha uma educação de qualidade, uma universalização, que a gente atenda a todos os alunos de todos os níveis de ensino com educação de qualidade. Então, um outro sub-eixo aqui de 2022 que nós vamos realmente avaliarmos e discutirmos é a valorização dos profissionais da educação, formação, carreira, remuneração e condições de trabalho, de saúde, inclusão, acessibilidade, direitos humanos e ambientais, justiça social, política de cotas, educação especial e diversidade. Em tudo isso, nós teremos que avaliar o que a gente deseja para os nossos municípios e para o nosso país em relação a esses temas. E equidade. Equidade significa isonomia, tratamento igual, sem diferença, né? Democratização do acesso, permanência, aprendizagem, gestão do fluxo escolar, qualidade, avaliação e regulação das políticas educacionais, a base nacional comum curricular também deve ser avaliada, porque o ensino médio já está com uma base curricular diferenciada a partir deste ano, né, para atingir melhor a própria sociedade, o que a sociedade deseja no mercado, né, que tipo de alunos, que tipo de cidadão a escola vai formar para realmente enfrentar o mercado de trabalho nesses próximos 10 anos, né? Esse é o nosso maior objetivo em relação a essa conferência, né? Então, a gestão democrática da escola pública, a participação popular e controle social, limites e necessidades impostos por crises
que impedem a escola, a educação em tempos de pandemia, que nós ainda estamos em tempo de pandemia, e o desenvolvimento da educação profissional e tecnológica. Então, esses sub-eixos todos, nós temos a obrigação de nos debruçarmos sobre eles e vermos quais seriam as nossas dificuldades, quais seriam os nossos anseios para melhorar a educação em relação a todos esses temas e subtemas. Então, o segundo eixo, que é uma escola para o futuro, tecnologia e conectividade a serviço da educação. Então, veio aqui a primeira vez que nós estamos falando em tecnologias. Nós somos obrigados a aprender, né? Gente que nunca tinha pego, às vezes, um celular, alguma coisa em relação à aula, ela teve que aprender, né? Os professores tiveram que aprender, a própria secretaria, enfim, nós tivemos que nos aperfeiçoar a cada dia. Hoje, olha, veja bem, esta conferência está sendo de forma remota, exatamente porque a pandemia, de alguma forma, favoreceu esse tipo de controle e de comunicação que hoje nós temos em tempo real, que é as questões remotas. Veja bem, cada um está na sua cidade, eu estou em Monte Alto, vocês estão em Brodowski, então nós estamos conectados no mesmo espaço de comunicação, isso é importantíssimo, e é isso que a gente tem que levar também para melhorar as nossas condições tecnológicas de Veja bem, então, essa conexão que nós temos hoje, graças a Deus, que a gente conseguiu esta conexão, né, de alguma forma, de chegarmos aos nossos alunos para que eles não tivessem o prejuízo de conteúdo. Então, eu tenho certeza que todos os municípios tiveram realmente que se adequar a essa nova realidade, a esse novo normal, que até hoje nós ainda, logicamente, vai nos favorecer e muito. Veja bem essa questão remota hoje, né? Que nós estamos juntos a partir da conexão, né? De tecnologia. Então, que isso seja avançado. Então, isso também nós temos que trabalhar nesta conferência. Então, os sub-eixos para o Plano Nacional de Educação 2024 a 2034 é a definição para um futuro que assegure a inovação, as tecnologias, oferta da educação aberta e à distância, né? Garantia de referências curriculares, práticas pedagógicas, formação de professores, estrutura física e tecnológica, e que permita a ampliação da conectividade, acesso à internet e a dispositivos computacionais. Ou seja, veja bem, esta conferência de 2022, ela tem que ser a conferência do futuro deste presente que temos hoje. Então, que tipo de educação nós queremos para o decênio 2024 a 2034? Não pode faltar, logicamente, a ampliação das questões da internet, das conexões, dos dispositivos computacionais. Então, acho que a gente tem que melhorar e muito essas questões tecnológicas para que melhore bastante tanto a formação profissional, né, da equipe pedagógica, de toda a equipe da prefeitura, da questão do município, de vocês de Brodowski. Então, para que vocês, dentro dessa discussão, desse espaço democrático de fazer uma avaliação do que existe em relação à educação, financiamento, formação, acesso democrático à escola, alfabetização, recursos, tudo isso tem que ser discutido dentro de uma visão tecnológica, né? Para que a gente consiga uma educação mais adequada a este futuro decênio, nesse sentido. Então, o terceiro eixo, que é discutido também nessa Conferência Nacional da Educação, e vocês terão essa discussão na Conferência Municipal, é a criação do Sistema Nacional da Educação, que é a avaliação do que já existe e o modelo em construção, porque nós estamos em construção hoje, não é? Nessa questão tecnológica, nós estamos ainda engatinhando, né? Nós precisamos ter mais internet, mais situações de dispositivos, de computadores, celulares. Essa ampliação tem que ser hoje, aqui e agora, para que realmente
confira nesses 10 anos a necessidade dos nossos alunos nesse próximo decênio em todos os níveis da educação, né? Os níveis de ensino. A questão do nível da educação infantil, da educação básica, da educação infantil, do ensino, da educação infantil, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior, ensino a educação especial, o EJA, né, educação de jovens e adultos, e também a educação a técnica, né, de cursos técnicos também. Então, tudo isso nós vamos avaliar nesse tipo de discussão desse eixo em relação à educação nacional, que é a formação de professores, os currículos, os financiamentos, exemplo, o Fundeb, né, o tipo de financiamento que nós temos, o controle, que é muito importante, que o Conselho Municipal de Controle do Fundeb seja realmente representativo pelos professores que trabalham na educação aí de Brodowski, né, que participem desses conselhos para fiscalização e para melhor colaboração entre a prefeitura, o executivo e tudo mais, em relação ao legislativo também, né, ao orçamento, né, vamos votar também os orçamentos, tudo isso está totalmente ligado ao financiamento da educação na questão, o município de vocês, né. Então, veja bem, o subeixo dessa criação do Sistema Nacional da Educação e avaliação dessa legislação que já existe, nós teremos neste Plano Nacional da Educação 2024-2034, que seja uma articulação do Sistema Nacional da Educação, a instituição, democratização, cooperação federativa, regime de colaboração, ou seja, que regime é esse? É entre os entes federados, que hoje já existe o Fundeb, que é uma forma de cooperação entre os entes federados. Então, o que se arrecada nos municípios, nos estados, em nível de união, que são realmente revertidos para a educação de cada município, de cada estado e da União, né? Parcerias público-privadas, que apareceu também esse subeixo aqui, na parceria público-privada, para que as empresas privadas também participem em relação à educação, né? Para que haja subsídios em relação a essas empresas, para que realmente elas possam comparecer aí e melhorar até os orçamentos, ou então em nível municipal, estadual e federal, né? Avaliação e regulação da educação, políticas intersetoriais de desenvolvimento de educação e cultura, ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação. Então, são todas as áreas da educação e da sociedade como um todo que devem estar envolvidas neste novo normal, que será o nosso novo normal de 2024 a 2034, né? Que a gente esteja viva, que esteja presente para ver, né, esse novo plano acontecendo, melhorando a vida de todos os nossos alunos, melhorando a vida dos professores, das equipes de magistério, para ganhar melhor. Hoje nós temos realmente o piso nacional de R$ 3.800, mas isso supre as nossas necessidades, né? A gente não deveria ganhar igual ao juiz de direito, que em 1950 o salário do professor era igual ao juiz de direito. Mas veja, o juiz de direito hoje ele ganha 40 mil, a gente ganha 2.000 e poucos reais, né? Então, essa é a grande diferença. Então, que saibamos nos valorizar também enquanto plano de carreira, né? Valorização do magistério, valorização da educação, valorização do professor, de todas as pessoas ligadas à educação. Com isso, melhoraria grandemente a qualidade e a universalização e o direito de alfabetização de todas as nossas crianças, que em 1960 nós tínhamos praticamente 60% de analfabetos. Hoje nós não temos 5% de analfabetos, em virtude dessas novas reformas e da luta de todos os professores, de todas as secretarias municipais de educação. Eu vejo nesse sentido que realmente, se a educação está a passos largos melhorando em sentido de qualidade, se deve inicialmente aos municípios que realmente aderem, né, que dão a vida pelos seus alunos. Enfim, eu parabenizo todos vocês da educação e todas as pessoas ligadas à educação e ao prefeito, à questão da Câmara de Vereadores também, se eles estão realmente ligados
que a educação tenha mais recursos e, com isso, logicamente, vai melhorar o nosso ponto comum, o nosso consumidor, que é nosso aluno, né? Melhorar a vida desses alunos, que têm uma nova profissão em relação à tecnologia. E isso nós, educadores, e nós, pessoas responsáveis de cada município pela educação, temos que aderir e realmente lutar por uma nova educação que tenha tecnologia, que tenha direitos consignados, que também temos em relação às questões intersetoriais, que somos ligados à cultura, à ciência, ao trabalho, ao meio ambiente, que nós temos que realmente devolver o nosso meio ambiente aos nossos descendentes que vierem, né? As pessoas que vierem depois de nós, né? E tecnologia e inovação. Não vamos ter medo de criar, não vamos ter medo de realmente enfrentar o novo tecnológico, né? E o financiamento da educação, que mantenha cada vez mais as porcentagens em relação à manutenção da educação e do ensino fundamental e da educação básica em cada município. E temos que ter também emendas, né, e gestões em relação ao controle social e à transparência, dizer não à corrupção, né, dizer sim à educação de qualidade, sim ao professor que se especializa, sim à avaliação acadêmica das prefeituras, dos estados e da União, que realmente investem na carreira do profissional da educação. Então, eu parabenizo todos vocês. Então, eu vou terminando por aqui. Eu espero ter passado para vocês uma experiência minha, que eu sou apaixonada pela educação, sou uma lutadora e estou sempre aí favorável a assessorias e tudo mais aí para quem precisar dos nossos trabalhos e da nossa paixão. Eu estou à disposição, né? E se vocês quiserem fazer qualquer pergunta em relação a isso, eu estou à disposição. Espero ter, de alguma forma, passado para vocês algumas orientações em relação à educação e ao espaço democrático que a escola vive hoje. Então, se existe esse espaço democrático, é porque nós, ao longo da história, conseguimos trabalhar tudo isso. E com muita luta, vencermos a ditadura pela democracia. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê saúde, nos dê discernimento, nos dê paciência, porque eu sei que ser profissional da educação não é brincadeira, mas precisa ter talento e vocação. E Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Um grande beijo, uma maravilhosa conferência para vocês e gostaria de continuar com vocês também. Um bom dia, beijos a todos. Mas podem perguntar se quiserem. Estou aqui para, se tiver tempo ainda aí na questão aí dessa manhã de hoje, parabenizo a todos pela participação e vamos na luta, gente. A luta continua e vamos aí em frente para uma educação melhor, uma educação mais tecnológica, mas que dê uma importância natural ao ser humano, que são as pessoas, né, que trabalham na educação. Então, é essa a nossa preocupação, com quem trabalha, quem que realmente vai cuidar dos que ensinam, né? Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação. E agora nós vamos abrir, então, para perguntas e indagações. A Janice, pode fazer sua pergunta, fique à vontade. Só abrir seu áudio aí, fique à vontade. Galerinha, vamos nos ver também, né? Vamos abrir aí a tela do celular de vocês, vamos nos conhecer, né? Janice, a pergunta é sua, fique à vontade. Gostaria de Maria do Carmo, pergunta para você. Tá? Gostaria de um entendimento de como se realiza a equidade na prática da educação. Essa é a pergunta da Janice. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que começar a ver o significado da palavra equidade, né? Então, o que significa equidade? Equidade seria isonomia, né? Seria igualdade, né? Tratando todo mundo com equidade significa ter o mesmo tratamento, ou seja,
Quando eu estava eu só fazer um parênteses aqui, quando eu tive a primeira vez aula de Direito Constitucional na Faculdade de Direito, o professor de Direito Constitucional, ele disse assim, que o direito da igualdade, ele está exatamente igual na concepção dos tratamentos desiguais para se chegar à igualdade. Então, eu passo a você, Janice, muito obrigada pela pergunta, nesse sentido, por exemplo, tratar com equidade significa ver as diferenças, as diversidades que vão ter o mesmo tratamento legal. Ou seja, hoje vocês viram que a palavra de ordem é equidade e inclusão. A inclusão se dá de que maneira? Quando a gente trata de forma desigual ou os desiguais, para a gente chegar à igualdade. Isso parece que pira a nossa cabeça, não é? Quando o professor falou isso, eu falei, meu Deus, esse homem está louco. Mas a gente tem as desigualdades naturais dentro da escola. Desigualdade social, desigualdade de aprendizagem, desigualdade, enfim, várias desigualdades e diversidades. Para se chegar à equidade ou à inclusão, nós temos que descobrir quais são essas diversidades, essas diferenças, para transformar essas diferenças de forma desigual em relação ao tratamento da lei para os desiguais, para a gente chegar à igualdade. Então, por exemplo, como que a gente trata uma criança que tem um problema de dislexia dentro da sala de aula, né? O que eu vou fazer para tratar? Para que ela tenha noção da aprendizagem, mesmo com esse problema que ela tenha, e consiga acompanhar essa aula. Então, o que eu tenho que fazer? Ver como é que eu estou trabalhando em relação a essas desigualdades, para que eu transforme essa criança, por exemplo, eu vou fazer o quê? Vou fazer um planejamento, vou falar na reunião de conselho, na reunião de planejamento, quais as formas que nós temos de tratar os desiguais para que a gente chegue à equidade ou à igualdade. Então, a mesma forma eu falo para você nessa resposta. Descobrir os problemas, levantar os problemas, de acordo com as desigualdades que existem, e as propostas de solução da própria equipe para se chegar à equidade. Quer dizer, isso é uma construção, não é de um dia para o outro. Então, a gente vai transformando a partir daquilo que a gente estudou, do que nós vamos planejar na equipe, para avaliar e replanejar novamente. A equidade é um processo. Então, não vai se dar assim, de um momento para outro. Ela vai ser a necessidade de toda a equipe se debruçar sobre os problemas, as propostas de solução, a execução e a avaliação novamente para replanejar. Então, eu entendo que a equidade é uma construção que, desta forma, a gente vai, pelo menos, conseguir uma transformação, não geral e total, logicamente, mas daquilo a que a gente se propôs no início. Janice, a sua resposta está aí. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Maria do Carmo Iroque? Estamos à disposição, nós temos ainda tempo, né? Fiquem à vontade. Está disponível também. A Maria do Carmo, ela é apaixonada mesmo por educação, né? A vida toda se entregou à educação. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não, né? Maria do Carmo, muito obrigado então pela sua participação, foi excelente. Tá? A Alessandra de Aquino, parabenizando, e eu agradecendo por compartilhar o seu conhecimento. A Gleice, ou melhor, a Glauce, parabenizando pela palestra. Então, tá aí. Foi muito interessante a sua participação, muito elucidativa também. Muito obrigado mais uma vez, Maria do Carmo. Obrigada, eu estou à disposição, viu, para qualquer situação que vocês precisarem. Aí eu acho que o Rogério vai colocar aí os meus contatos também, se vocês precisarem, viu, gente? Pode me ligar, pode mandar e-mail, que é docarmo21@yahoo.com.br, e o meu telefone, né? Ah lá, tá lá. E o meu telefone também está à disposição de vocês, viu? Às vezes vocês vão começar a discutir alguma coisa, pode me ligar, não tem problema nenhum, tá bom? Eu gosto muito de compartilhar
e de poder auxiliar nessa situação na medida que eu possa, de alguma maneira, melhorar a concepção da discussão, tá? Muito obrigada a vocês todos, Deus abençoe, com muita saúde, vocês todos aí de Brodowski, uma maravilhosa conferência, e uma construção muito mais ainda linda aí de vocês, em relação à avaliação do que já existe e os encaminhamentos para o novo PNE 2024 a 2034, de que nós somos protagonistas e vamos escrever a história e deixarmos nosso nome incrustado na história da educação brasileira. Um bom dia, muito obrigada. Ótimo dia, Maria do Carmo Iroque Coelho. Grande abraço. Ok? Obrigada. Ok, com toda a nossa programação cumprida, já vamos encerrando a plenária inicial da Conferência Municipal de Educação de Brodowski. Lembrando que nós teremos mais 2 eventos que compõem essa conferência, que estão sendo amplamente divulgados em nossas redes sociais. O primeiro deles, as discussões do documento de referência do CONAI 2022, que acontece no dia 5 de abril, a partir das 8 horas. E a plenária final, que acontecerá no dia 19 de abril, quando serão eleitos os delegados que vão representar o município na etapa regional ou estadual da CONAI 2022. Ambos os eventos serão pela plataforma Zoom. Tomo a liberdade de agradecer novamente o apoio e a colaboração da comissão organizadora do evento, da Prefeitura Municipal de Brodowski, do seu respectivo Conselho Municipal de Educação e de todos os outros órgãos que participaram desse encontro. Agradecemos também a equipe da La Paz Projetos, através do seu diretor Rogério Benani, pelo apoio na organização e direcionamento dos assuntos pertinentes a essa conferência. Lembrando que, no estado de São Paulo, as conferências municipais de educação estão sendo coordenadas pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, UNCME, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, a UNDME. Grande abraço e obrigado também os nossos agradecimentos ao Milton Herrera, a Carme e toda a equipe da UNCME. Em nível nacional, a Conferência Nacional de Educação é promovida pelo Fórum Nacional de Educação. Principalmente, agradecemos a vocês que estiveram conosco e fizeram esse evento maravilhoso como foi hoje. Obrigado e até o próximo evento da nossa Conferência Municipal da Educação aí da cidade de Brodowski. Grande abraço, ótimo dia a todos vocês.